programa será gravado no espaço Marcon Decor. Aqui você encontra móveis de decoração e de qualidade para deixar a sua casa muito mais aconchegante. Olá! A dica de hoje é sobre toxina botulínica para fins estéticos e vamos demonstrar como realizar o procedimento. Como podem ver, a aplicação da toxina é extremamente simples e tem por objetivo impedir o aparecimento de rugas permanentes e indesejadas. E aí, galerinha do YouTube! Sejam bem-vindas a mais um programa Mais Elas. E antes de conferir a nossa entrevista, não deixe de se inscrever no nosso canal. Já deixa seu like aqui e vem com nós até o final do nosso vídeo. Vamos começar então com a nossa entrevistada de hoje, com a Daniela Impassan. Pode se apresentar para nós? Então, obrigada, gurias, pelo convite. Como a Tamara já falou, meu nome é Daniela Impassan. Eu sou formada em fisioterapia pela Universidade de Caxias do Sul. Me formei há 10 anos, já há bastante tempo. Durante esses 10 anos eu acabei trabalhando basicamente com pilates, mais voltado para o tratamento de coluna, e também atendi algumas gestantes durante esse período. Eu também sou pós-graduada em acupuntura pela ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, e agora estou cursando outra pós-graduação que é na área de fisioterapia pélvica. Nossa, que legal! Isso. Durante né, esses 10 anos eu fiz diversos cursos na área do próprio Pilates, voltado mais para realmente a reabilitação de coluna, e cursos também, né, nessa área, e também na área de Pilates para gestantes, que é uma área que agora me despertou uma vontade especial de trabalhar. E qual dessas áreas que tu citou que tu mais se identifica? Então, eu atendo o público geral, né? Homens, mulheres. Eu me identifico muito com a área de tratamento de coluna e atualmente, aí foi no último ano que me despertou um pouquinho mais a área da saúde da mulher, que enfim é a área agora que eu estou me aprofundando um pouquinho mais nos estudos. É o estudo pélvico, isso? Isso aí, é fisioterapia pélvica que a gente chama. E como que surgiu o interesse? Então, aí que vem a parte legal de toda a história, né, de eu começar a me aprofundar, a pesquisar mais nessa área, que veio junto com o nascimento do meu filho, do Martim, né? O Martim tem 1 ano e 4 meses. E, na verdade, o que acontece? A minha gestação foi uma gestação tranquila, porém eu já comecei a sentir todas as alterações que a mulher sente no período gestacional, né? No corpo, enfim, na parte física, na parte emocional também. Por alguns motivos eu não pude realizar muita atividade física durante a gestação. Então eu senti também um pouquinho a questão de dores no corpo, enfim, vindas da gestação mesmo. Aí os meus planos com o nascimento do Martim sempre foram, né, ter ele de parto normal. E aí, então até então eu não pensava muito nessa área da fisioterapia pélvica, eu só estava curtindo a minha gestação e o nascimento, enfim, e a vinda ali do Martim. Aí conversando com a minha médica, já desde que eu pisei lá antes de engravidar, a minha decisão já era fazer o parto normal. E, enfim, consegui, graças a Deus, né, o Martim, que eram os planos, né, que eu tinha de fazer o parto normal, consegui. Só que eu precisei induzir o meu parto porque eu não tive dilatação. Então, o Martim, ele acabou chegando 3 semanas antes do previsto. Então, nas semanas que eu planejava descansar, né, do trabalho, acabou que a minha bolsa rompeu e eu precisei correr pro hospital, né? Não precisava correr tanto, mas sabem, né? Não A gente fica meio com medo, aquela não história sabe do muito bem, né? romper a bolsa, parece que tem que sair atropelando Que todo nem mundo. filme, né? Exatamente. Eu fiz que nem filme, mas não precisa ser dessa forma, né? Então eu precisei induzir o meu parto e desde que eu cheguei no hospital eu fui, né, orientada e eu tinha que fazer isso, aquilo, né, as enfermeiras, enfim, a obstetra que me atendeu lá, que não era minha médica no momento, me conduziram a induzir o parto porque eu não tinha dilatação. Aí o Martim nasceu num parto, então, que a gente até falei normal, né, mas hoje, agora, estudando na minha área, a gente usa muito o termo parto vaginal,
porque acaba sendo um termo um pouquinho mais usado, porque o que acontece? O parto, se existe o parto normal, quer dizer que então existe um parto anormal, e não existe parto anormal, né? Então, o termo correto, assim, e que a gente acaba usando mais é o termo de parto vaginal, porque o melhor parto que tem, enfim, é o parto que a mulher escolher, né? Sim. Isso aí. Aí, então, continuando aí a questão da escolha, né, da fisioterapia pélvica, depois que o Martim nasceu, foi um parto rápido, mas muito doloroso, muito difícil. Eu não consegui aproveitar o momento do parto, porque eu cheguei numa adrenalina ali, né, não esperava ele nascer. E acabou que foi acontecendo, né? Aquilo foi acontecendo, eu fui sendo colocada num canto, colocada no outro, até que eu consegui, graças a Deus, que ele nascesse. E aquilo, eu passei por aquilo como se estivesse, assim, como se fosse uma espectadora, e não como se eu estivesse vivendo aquilo, porque eu não estava preparada, assim, na minha cabeça para ganhar o Martim naquele dia, né? E acho que toda mulher, na verdade, a gente não é nem tão preparada para esse momento, né? Exatamente. A gente começa a ver um monte de mudanças depois que tu engravidou, né? Aí tu começa a ter aquele medo, aquelas incertezas, todo aquele turbilhão de informações que vem para nós, né? Exato. E um dos motivos, então, já pegando o gancho, que me levaram a estudar um pouquinho a fisioterapia pélvica e a questão da gestação também foi isso. Porque se eu tivesse me preparado um pouco mais, embora eu seja da área da fisioterapia, ou se alguém tivesse conversado comigo, me explicado antes isso, teria sido muito mais fácil, né? Então eu entenderia quais eram as fases do parto, né? Quais seriam as fases do parto, existem fases do parto. Então existe um momento que a mulher... é melhor ficar em determinada posição, existe um momento que é melhor fazer movimento, outro momento que é melhor ficar mais parada. E então, na verdade, tem, né, e a gente pode aproveitar esses momentos para transformar o parto num momento melhor, né, um momento mais, na verdade, mais tranquilo, né, embora não seja tão tranquilo. Não é tão tranquilo. Então, foi isso. Aí, depois que o Martim nasceu, eu tive alguns problemas para o retorno das atividades. Eu senti totalmente uma dificuldade para retornar às atividades físicas, porque o meu corpo realmente, mesmo depois do tempo que é dito que seria já o ideal para retornar, o meu corpo não estava preparado para a atividade física que eu fazia antes da gestação, né? Então ali já foi um outro momento que eu disse, não, peraí, tem que ser estudado, tem que ser pensado na mulher nesse momento realmente de forma especial. E a questão da amamentação também foi uma dificuldade que eu tive muito grande, também me levaram a pensar em fazer, daí mais pra frente vem outra área que eu também comecei a estudar, né, que é a parte da consultoria e amamentação, que a gente vai falar, eu acho, depois, um pouquinho mais. E o que é a fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que envolve a parte da urologia, da ginecologia, do parto, do pós-parto. Então, ela envolve todas as alterações ali na pelve, né, que é aqui no nosso quadril, de forma mais simples falando, e nos músculos que estão relacionados com o nosso quadril, com a área da nossa parte da nossa genitália ali, da nossa parte genital. Então, todas as alterações que ocorrem relacionadas à dor, perda de xixi, de fezes e, enfim, várias situações assim que envolvem essa região, a fisioterapia pélvica trata, né? Então, relacionadas então, como eu disse, urologia, a ginecologia, ao parto, a gestação, o pós-parto, então tudo que tem de alteração bem relacionada abrangente. a isso. Muito. Então, às vezes a gente pensa que uma dor no quadril, às vezes, né? Porque às vezes as pessoas têm dor no quadril, pode sabe ser identificar, né? Exatamente, ou uma dor interna ali pode ser tratada pela fisioterapia pélvica. Então tem muitas patologias que a gente trata na fisioterapia pélvica. E para quem que é indicada essa fisioterapia? Então, de forma bem simples falando, né, diz assim, por exemplo, uma pessoa que vai espirrar ou tossiu e perdeu o xixi. Essa pessoa, às vezes a gente acha que isso é normal, né? Mas não é. Então, tem muito aquela questão, foi porque eu tossi, foi porque eu espirrei. Mas não, a gente não pode. A nossa musculatura aí do assoalho pélvico, que a gente chama, do períneo, ele tem que ter a capacidade de controlar
esse xixi, não pode perder xixi fácil assim, né? E então, dessa forma, ou a pessoa que tá toda hora indo ao banheiro, sim, é porque eu sou assim, né? A gente se justifica sempre, né? Sempre acaba normalizando, né, essas situações. Então, também é indicado. Pessoas com constipação, que a gente acha, né, é também uma coisa que é normalizado. Eu sou assim, eu sou, né, intestino trancado, também a fisioterapia pélvica trata. Dor na relação sexual, enfim, dores na região pélvica ali, da região do quadril, ali na região também da parte genital, esse tipo de dor também trata. Então, várias situações relacionadas, né, a essas patologias, assim, e também a questão do autoconhecimento, né? Não precisa só estar com algum problema para procurar fisioterapia pélvica. Então, também para se conhecer melhor, porque muitas mulheres, eu tô falando de mulheres porque a minha área é mais realmente na saúde da mulher, mas a fisioterapia pélvica também trata a parte masculina, né? Então, tem várias outras situações que envolvem a área masculina também, mas o meu foco é mais na saúde da mulher mesmo. A questão do autoconhecimento, né, como eu ia falando, é em relação, assim, às vezes as pessoas nem conhecem a sua região íntima, né? Verdade. Então tem gente que não sabe nem por onde o xixi sai. Então é uma coisa bem interessante que até para se conhecer, e acho que é uma coisa bem importante, né? Hoje em dia se fala muito em autoconhecimento, então envolve também a nossa região íntima, né? Então é indicado para todas as mulheres, não só quando tiver algum desses sintomas, mas toda mulher deveria ter esse conhecimento, né? Isso. Tem uma frase muito interessante que é nem toda mulher precisa de uma avaliação pélvica, né? Mas toda mulher merece. Então, verdade. Merece, né? E é meio que um tabu, né? Até para nós mulheres, a gente fica às vezes envergonhada, né? E a gente vai às vezes, então, né? Outro motivo também, vários motivos, eu acho que se eu for listar, tem inúmeros motivos que me fizeram estudar essa área e né, me aprofundar um pouquinho mais. E um deles é isso mesmo, a questão de que a gente não se conhece, né? Então, eu sempre brinco, como a gente cuida do nosso corpo, do físico do nosso corpo, da nossa mente. O externo, né? O externo, a gente também tem que cuidar da parte interna, né? Isso aí. E como que a fisioterapia pode contribuir para a gestação? Então, como o que me levou a estudar essa área foi realmente a gestação, a fisioterapia pélvica ela pode ajudar de diversas formas, então, né, na gestação. Desde a questão de dores, né? Existem muitas dores que acontecem na região pélvica. Eu mesma vivenciei isso na gestação, não sabia que tinha tratamento. Então eu tinha uma dor que até hoje eu não sei do que foi, mas era uma dor bem forte, bem insuportável, porque eu passei várias situações difíceis na gravidez com essa dor. Então é uma dor que poderia ter sido amenizada se eu tivesse feito fisioterapia pélvica, né? Então a questão da dor. No preparo para o parto, né? Não só para o parto vaginal, mas para o parto cesáreo também, para preparação do corpo, da região ali, também da pelve, né? Que é onde acaba acolhendo ali o bebê quando a gente está grávida. No preparo para o parto normal, então, existe uma parte que a gente consegue preparar a musculatura do períneo ali, né? A musculatura do assoalho pélvico, para facilitar um pouco e tentar prevenir lesões dessa musculatura quando o bebê passar por essa região. Para não haver rompimentos? Isso aí. Ou, na verdade, a gente chama de laceração, que é quando pode também ter rompimento, e também para tentar prevenir a episiotomia, né? Que a episiotomia é quando eles precisam cortar um pouquinho ali na região, né? Por onde passa o bebê para facilitar a passagem, né? Que pode acontecer em algumas situações. Então, a tentativa se trabalha, né, essa região também para tentar prevenir esse tipo de lesão e também para facilitar a passagem ali, né? Enfim, o alongamento dessa região ali do músculo mesmo. Isso aí. Então, na gestação seria basicamente isso, na parte da fisioterapia pélvica mesmo. Eu não tinha conhecimento desse estudo, que tu poderia fazer isso antes, né? Então eu acredito que muitas mulheres talvez não saibam também, né? Como... Sim. Que bom que existe, né, isso agora. É assim, bem interessante, né? Porque quando a gente sabe, pelo menos por cima,
aquilo que a gente vai passar, porque claro que cada parto é um parto, cada gestação é uma gestação, mas quando tu sabe, assim, pelo menos um pouco aquilo que tu vai passar, fica um pouco mais fácil, né? A gente consegue já se preparar a cabeça um pouco para, olha, isso realmente foi conversado, tá tudo bem, vai acontecer assim, a gente pode fazer, né, tratar dessa forma, ou eu acho que acaba aproveitando a gravidez de forma mais leve, né? Sim. Porque gravidez não é doença, mas gravidez, ela precisa do preparo. O corpo da mulher sofre bastante modificação e tem que ter uma atenção especializada, enfim, nessa parte, né? Então, e além da fisioterapia pélvica, também tem a questão dos exercícios fisioterapêuticos, né? Da parte, eu trabalho, então, com o Pilates voltado também para a parte da gestação, né? Então, o Pilates, ele acaba também sendo usado também para o trabalho da mulher ali na gestação. E existem, na verdade, a gente trabalha em cada trimestre de uma forma, então por isso também a pessoa que vai trabalhar com a gestante tem que saber aquilo que vai fazer com a mulher em cada fase da gestação, né, ali em cada trimestre. Então, também da parte do exercício, muita coisa. Acho que o estudo não vai parar nunca nessa área. Que bom, né? Bem interessante. E existe também drenagem na gestação? Sim, então dentro dos tratamentos, que nem a gente comentou, né, tem muita coisa, né? Acaba que muitas vezes, no final da gravidez, as mulheres, elas incham as pernas, né, de uma forma simples Bastante. falando. Então, e esse inchaço que acontece, acaba às vezes gerando dor, desconforto. A mulher, a gestante, ela não consegue se movimentar bem. Ficar de pé por muito tempo. Exatamente, não se sente confortável. E aí que vem a drenagem linfática, que pode ser utilizada no período da gestação, mas nessa fase onde pra a mulher auxiliar fica... e aliviar as dores, né? Isso, então a drenagem, ela acaba né, ajudando a diminuir essa retenção de líquido, faz movimentar esse líquido para onde ele, né, deveria ir, e às vezes não vai, por toda a questão da alteração hormonal, né, que ocorre na gestação. Então a drenagem acaba auxiliando e aliviando dores, deixando mais confortável, né, para a mulher se locomover, enfim, Pra auxiliar nesse momento que é tão difícil, exatamente, né? E às vezes e a gente não sabe, é normal, tudo é normal, se sentir tal dor é normal, mas, meu Deus, é tudo muito novo e a gente não sabe às vezes o que fazer, né? Então tem muito aquela coisa que parece que tudo que acontece com a mulher na gestação, bem como tu falou, é normal inchar, é normal sentir dor nas costas. Na verdade, é comum, não é normal. Então a gente tem que pensar muito no uso do termo, então não é normal, é comum, né? Sim. E a gente tem isso que as pessoas dizem muito que é normal. Então, isso que entra toda essa parte de exercícios, de fisioterapia pélvica, para auxiliar em todas essas questões que acontecem com a mulher, para amenizar tudo isso que está acontecendo na gestação, né? Então, para isso. E a drenagem, ela tem algum objetivo específico durante a gestação? Além de desinchar a mulher, para ela se sentir melhor? As dores. Sim, a questão de aliviar as dores, né? Porque o inchaço, ele causa dor, né? Acaba, na verdade, o que acontece? Ele vai dificultar os movimentos, né? Porque se tem líquido num espaço onde não deveria ter, vai dificultar o movimento. O músculo também não vai trabalhar da forma que ele deveria trabalhar, né? Então, acaba que realmente na questão da dor também auxilia, né? E fica mais leve, né? Sim. Literalmente mais leve, né? Vai ajudar a eliminar esse líquido que está acumulado aí. E nessa fase tem algum cuidado especial? Então, a drenagem na gestação, sim. Gurias, é bem importante isso, porque alguns produtos não podem ser usados na gestação. E muitos cosméticos, eles acabam contendo esses produtos, né? Esses químicos. Então, tem a questão do produto que a gente tem que usar natural para realizar, e também existe um momento da gestação que muitas mulheres, elas não conseguem ficar na posição de barriga para cima. Então a gente precisa também usar um posicionamento adequado, né? Acaba que o posicionamento para a drenagem também, ele tem que ser um posicionamento adequado para realizar. Então são esses os cuidados que se tem na hora de fazer a drenagem na gestante.
Eu queria ter conhecido isso quando eu precisei. Talvez eu ainda precise, que bom ter essas informações agora, bem né? legal, sim. Então, olha, gestantes podem conversar com a Dani. E Sim, tem muito alívio que pode vir por aí. Né? Exatamente, é verdade. Tem muito assunto para se falar disso, né? Rende um papo longo. Tu comentou na tua apresentação que tu tá fazendo consultoria em amamentação. Né? Como é que funciona essa consultoria? Eu nunca nem tinha ouvido falar que existia. Sim, então, eu também nunca tinha ouvido falar que existia até precisar, gurias, disso, né? Então, o que acontece? Quando eu comecei a amamentar, eu tinha muita dor, eu tava quase desistindo de amamentar. Aí, junto com isso, eu quase tive uma mastite, que é quando é a inflamação, que o peito fica duro, a gente chama que o peito empedra, pra ficar mais simples. O meu peito quase empedrou, né, que é o termo que se usa. E aí, a minha médica tinha comentado comigo, quando eu fui na consulta, numa das consultas, que teria uma consultora de amamentação que trabalhava com ela, né. Então, não pensei duas vezes, vou ligar pra Cris, né, que foi a minha consultora. Aí ela veio, nossa, foi muito bom, porque então eu tava quase pensando em desistir, mal tinha começado, né, já pensando em desistir, e a Cris, na verdade, conseguiu contornar aquela minha situação através, né, de técnicas, além de me passar todas as orientações sobre como posicionar o bebê da forma correta. Então, dali eu pensei, então foi mais uma das coisas que eu pensei, poxa, São Marcos merece ter alguém para ajudar essas mães. Que coisa boa. Sim, foi tão difícil para mim, e eu acredito que muitas mulheres desistem da amamentação por conta de situações que podem ser totalmente controladas e contornadas, né? Então, a consultoria em amamentação, ela vem, né, o objetivo é orientar a mulher, na verdade, verificar se tem alguma alteração e tratar, ou enfim, corrigir essa alteração que tem ali em relação à amamentação, né? E é algo novo isso? Então, a consultoria, eu acredito que não seja algo tão novo aqui, mas em outras cidades, os cursos que eu faço, que eu fiz, né, um deles que é em Belo Horizonte, lá há muito tempo é difundido isso. Então, existem inúmeros institutos que dão cursos há muito tempo em consultoria em amamentação. Eu só fui descobrir justamente por conta da necessidade, né? E aí também fui descobrir que a minha profissão pode trabalhar com consultoria em amamentação, que eu não sabia também. Então, fui fazendo um curso, surgiu um curso para fazer, que era a atuação da fisioterapia no aleitamento materno. Eu disse, não, como assim atuação da fisioterapia? Aí que eu assisti aquele, né, participei daquele curso e depois fui fazer um curso mais aprofundado, né, que é no instituto lá de Belo Horizonte, que eu fiz daí de consultoria mesmo em amamentação. E essa consultoria, ela deve ser realizada na gestação? Sim, então a consultoria de amamentação se pensa muito só em contratar quando a gente está no perrengue, né, bem dizendo, né. Mas ela pode sim, e é muito importante ser realizada durante a gestação também. Nesse momento a gente consegue conversar com a gestante, com a mulher, né, e prever algumas situações que podem acontecer, né, ali no puerpério. O puerpério enfim, é o pós-parto, depois que a gente ganha o bebê, esse período ali depois do parto é chamado de puerpério. Um momento mais tenso. É um momento muito tenso. Pois é, então, por essa questão, quando a gente conversa, faz uma consultoria na gestação, a mulher está mais tranquila e ela consegue, enfim, absorver muitas informações que naquele momento acaba ficando tudo muito conturbado. Né? São muitos sentimentos, né? E muitas informações, muitas né? informações Aí vem a mãe, também, vem a e o avó, bebê vem e o a outro, tia, e o bebê já tá ali, né? Sim. E o bebê já tá ali, então a gente consegue trabalhar também, conversar sobre algumas situações que podem ocorrer, né, nesse momento que é o puerpério, que é a questão do blues puerperal, que é, né, que é o início ali, que não é a depressão pós-parto, as pessoas confundem às vezes, né, é só, na verdade a minha parte é só conversar e dizer que pode acontecer, porque às vezes a mulher ela acaba ficando toda perdida, então, que é um misto, esse momento é um misto de sentimentos felizes e às vezes sentimentos tristes, então a mulher tá lá, ela chora,
Aí de repente ela tá lá rindo, olhando pro Sim. bebê, e ela começa a achar que aquilo tá errado. Por que eu tô chorando? Por que eu tô triste? Que causa uma Porque angústia, se é uma né? coisa boa, né? Sim. Mas é uma coisa que acontece e é bem alto o índice, né, a porcentagem de mulheres que passam por esse blues, que a gente chama, é um termo usado, né, puerperal. E também a questão de um outro termo que está sendo muito falado hoje, que é a esterogestação. É um nome meio difícil, né, de se falar, mas o que acontece? Alguns estudiosos, eles viram que o bebê, ele demora ainda um tempo depois que ele nasce para ele se adaptar e ele entender que ele é um ser único, que ele não tá ligado à mãe dele, à mãe, né, Sim. à mulher. Então, né, normalmente, então alguns verificaram que no período mais ou menos de um trimestre, que seria de 3 meses, então 3 meses depois que o bebê nasce, seria o período da esterogestação, que seria uma gestação fora do útero, né? Que o bebê ainda leva esse período. Então, isso é muito importante, porque a questão do bebê chorar muito, às vezes Faz sempre... muito sentido, né? Porque dizem que até aos 3 meses, eu tive essa experiência também do Pedro chorar bastante, ter muita cólica. Exatamente. A gente não entender, não saber o que fazer. A gente quer sempre achar que a criança criança tem algo, né? Sim. É muito importante seguir com as consultas, né? Tem que levar no pediatra, tem que, né, seguir toda a rotina de consultas, mas muitas coisas são realmente desse processo de adaptação do bebê, né? Então isso pode ser falado ainda durante a gestação. Pra mulher ter conhecimento e se acalmar um pouquinho, né? Na hora que tiver o bebê nos braços. E toda a questão do posicionamento do bebê pra amamentação, que, né, a gente pode usar através com bonecos, enfim, pra estar um pouquinho mais preparada pra esse momento. Que quando eu peguei o Martim, eu não sabia nem segurar ele pra amamentar. Então eu lembro que eu peguei ele como eu segurava as bonecas quando eu brincava, né? E não é assim. Aí as pessoas veem, não, tu tá louca, mas as assim... enfermeiras vieram e me Aí viraram. tu fica, ai meu Deus, será que é, né? Nossa, a gente, que então, interessante isso. Bem legal, que bom bem legal. estudo. Então tem muita conversa, muita coisa que pode ser falada e também levar o que a gente chama, né, nessa consulta da consultoria, a rede de apoio, que é levar quem vai estar junto com a mulher nesse momento para ouvir também, para trocar ideias. Nada é errado, né, o que é falado pra gente, os nossos avós ou as nossas mães, né, eu acho que é toda uma questão de adaptar, né, então tem que levar em consideração, sim, existe muita coisa que é baseada em estudos de situações mais de antigamente, então tem que respeitar e aproveitar também, né, as dicas dessas pessoas, então não se desmerece porque, não se faz mais isso. Se adapta para aquilo que está sendo estudado hoje, para aquilo que está sendo feito hoje, que os estudos, né, comprovaram que é mais eficaz, né, então... e também a questão que é uma polêmica, né, que se fala, a questão do preparar a mama, né, então é o não preparar as mamas para a amamentação que a gente vai conversar sobre. Porque o corpo da mulher, ele já vai se adaptar para esse momento. Então, claro, podem ter mulheres mais sensíveis, mulheres menos sensíveis, podem acontecer situações, né, ali durante a amamentação, mas não se usa nada para preparar a mama, não se usa passar um bucha, creme. Passar creme, não se usa nada, é um processo que o corpo da mulher naturalmente se prepara. Então, isso é uma coisa bem interessante que mudou, né, um pouquinho. A fisioterapia pélvica e a fisioterapia no geral, devia estar dentro do pacote de pré-natal da mulher, né? Deveria. Porque então, quando a gente tem a informação, é muito mais fácil depois de tu aplicar do que quando tem o problema, tu ir atrás da solução. Exatamente. Então, alguns estados já estão tentando inserir o fisioterapeuta no centro obstétrico, né? Enfim, também para ir nessa, né, no centro obstétrico mesmo, para fazer parte da equipe, né? Desse momento. É bem interessante. Nossa, é muito importante isso, muito, meu Deus. Muito. Isso aí. Eu tô chocada mesmo. Meu Deus, como eu queria ter tido essa oportunidade de conhecer um pouco mais, né? Para aprender melhor. Porque é um momento muito delicado. Acontece tantas coisas nesse momento que Já vou me preparar, então, quando eu tiver. Dani? Isso aí, Bruna. A gente pode marcar uma consulta. Uma consultoria. Então tem muito, como eu disse, né? É muito a ser falado, tem tanto. Muitas informações. Isso aí. Eu vejo que muitas mulheres comentam que acabam tendo fissuras
no momento da amamentação do bebê. Como que é tratado pela fisioterapia isso? Então, o que acontece? Algumas mulheres, né, como tu disse, nem todas, mas algumas durante a amamentação acabam tendo essas lesões, né, essas fissuras. Então, tem tratamento que a gente usa através do laser, né, que é um dispositivo que a gente usa na fisioterapia, um equipamento que consegue tratar tanto a dor como o reparo ali daquela área lesada, que está com lesão, né? Mas é muito importante falar que assim, ó, a questão das fissuras e dos traumas, as dores, tem muito a ver com o posicionamento do bebê no mamar e com as alterações desse bebê também, né? Então, existem diversas coisas a serem avaliadas. Então, o laser ou esses, né, ele acaba tratando não a causa, né? Ele trata a consequência de um mau posicionamento ou de a pega que a gente chama, né? Quando o bebê pega ali o peito, a pega correta, né? De uma pega incorreta, enfim, consequência de uma pega incorreta que pode, né, acontecer essas lesões. Podem acontecer essas lesões. Então, primeiro sempre é avaliado o bebê, a mãe, a dupla, né? Pra ver o que está acontecendo de errado ali. Para depois, sim, acaba se usando o laser, mas primeiro tem que corrigir a questão ou do bebê, ou da pega, ou é todo um situação. ajuste, então, para ser feito. Sim, exatamente, isso aí. Que se trabalha na consultoria, né? Então, não precisa esperar ter uma lesão para, né, contratar ou para chamar uma consultora. Às vezes, as pessoas esperam ter o problema para depois... E é comum, né? A gente acaba procurando, né? Tudo, às vezes, realmente é melhor. Mas tu corrigindo já inicialmente algumas situações, previne também as fissuras ou alguns outros traumas que podem acontecer, né? E também tem outras situações que não dependem disso, que podem ocorrer, que também o laser ele acaba entrando. Então eu trabalho com o laser, então a gente pode usar em diversas situações, não só da mama, mas em tratamento até de situações do parto, né? Quando tem alguma lesão, ou na própria cicatriz da cesárea. Então o laser ele é muito usado para diversas situações relacionadas a reparo ali da cicatrização, como anti-inflamatório, para dor. Então, para qualquer situação que envolva isso, o laser é muito usado também, então não só na amamentação. E a mulher, depois ali do pós-parto, ela deve fazer uma fisioterapia? Então, o ideal seria, né? Então, mas o que acontece? Quando a gente tem um bebê, não é tão simples assim, né? Pensar na gente, né? A gente tá pensando em um monte de coisa. Então, o ideal seria uma avaliação, ver como ficou toda a questão, porque não só o parto vaginal, como o parto cesáreo, o bebê ele tá na mesma posição, então ele tá ali fazendo um peso em cima dos músculos que são ali do assoalho pélvico, né, do períneo que a gente chama. Então pode ter, né, também, tanto fazendo um parto normal ou como um parto cesáreo, a mulher pode ter uma incontinência, por exemplo, que foi o meu caso. Eu tive parto normal, tive incontinência urinária, que é perder xixi, né, quando eu espirrava, enfim, às vezes tossia, às vezes ia levantar. Então, para mim, seria ideal realmente fazer a fisioterapia pélvica, né? Então, muitas mulheres acabam achando que é normal também, né? Logo no início, talvez sim, um pouquinho, mas, né, com o passar do tempo, não é normal não continuar perdendo xixi ou sentindo dores, né, independente da via de parto, né? Então, a fisioterapia pélvica é muito bem-vinda para uma avaliação, né? Também. E ela é feita de uma maneira diferente depois do pós-parto? Depende, tudo depende. O que acontece? Se a mulher tem realmente já algum sintoma, vai ser feito alguma avaliação específica por conta daquele sintoma, né? Embora hoje se fale muito da questão do todo, né? Então hoje a fisioterapia pélvica, a gente está falando agora muito em pelve, né? Mas, por exemplo, nas aulas que a gente tem, já teve situações que a gente conseguiu aliviar algumas situações pela cervical. Então, uma coisa que, por isso que eu brinco, que tem muito para ser falado, porque o nosso corpo ele é um todo. Então, às vezes eu tô contraindo meu músculo lá de baixo do assoalho pélvico e dá para sentir, se a pessoa estiver, né, o terapeuta tocando a cervical, consegue sentir o reflexo lá na cervical, às vezes
por conta da ligação, porque nosso corpo é um todo, então a fisioterapia pélvica acaba não sendo só na pelve. Então, por isso que, né, não é que é diferente no pós-parto, acaba que em qualquer situação vai se avaliar um todo. A pelve, ela tá influenciando a nossa postura está influenciando a nossa pelve, que é, né, o quadril, né? E então, sempre é avaliado a pessoa como um todo em qualquer momento, independente, às vezes, de situação, de ter alguma patologia, alguma situação assim ou não. Então, é avaliado tudo. E o que é a diástase abdominal? Então, a diástase abdominal é uma situação que ocorre na gestação, né? Porque o que acontece? O bebê, ele cresce e o nosso corpo, a nossa barriga, ela tem que expandir para isso, né? E os nossos músculos, né? Nós temos 2 faixas de músculo bem na frente, uma de cada lado do umbigo, elas acabam tendo que afastar um pouquinho para que a barriga consiga, né, expandir com o crescimento do bebê. Então, quando a mulher, enfim, depois que ganha o bebê, depois de um tempo, respeitando aqueles 40 dias, enfim, um período, muitas mulheres, o músculo ele não retorna para a posição que ele deveria. Às vezes não dá para dizer exatamente uma data precisa, porque cada pessoa é uma pessoa, então tem essa questão também da individualidade, né? Mas muitas mulheres acabam ficando depois de uma gestação, 2 gestações com aquela barriga para frente, né? E acreditam muitas vezes que a questão, é gordura. Sim, pode ser gordura, mas também pode ser por conta que esse músculo não voltou. E aí, claro, a diástase não envolve só isso, envolve também a questão funcional, que a gente chama, que pode gerar dor na lombar, dor nas costas. Então tem gente que tem dor nas costas e pode ser por conta de uma diástase, dessa separação ali dos músculos que não retornou, né, ali na gestação, ou em diversas situações da vida também, não só na gestação. Qualquer pessoa pode ter uma diástase, às vezes por obesidade, por questão de exercício, às vezes exagerado, para a região abdominal, ou algum exercício que não foi conduzido de forma correta por muito tempo, pode ter diástase. Então não é só na gestação que pode ocorrer essa situação. E como é que é feito o tratamento pela fisioterapia? Então, o tratamento pela fisioterapia é através de exercícios específicos, né? Então, hoje eu estou fazendo também um outro curso, que é a reprogramação pós-parto, que é o RPP, que vai ser utilizado justamente para tratar diástase, não só na questão relacionada à gestação, ao pós-parto, né? Mas sim para toda e qualquer pessoa que tiver esse problema. Então, são através de exercícios, né? O RPP, ele trabalha com exercícios hipopressivos, que o que acontece? Muitas vezes, o aumento da pressão lá dentro da nossa barriga, ela está muito acima do que ela deveria ser. E a gente não consegue conter essa pressão com o nosso músculo. E o músculo acaba ficando separado. Então, esse exercício ele vem para trabalhar tanto a musculatura como para reduzir essa pressão lá dentro da nossa barriga ali, né? De uma forma mais simples para explicar. Então, é dessa forma, através de exercícios, também como um todo. Não se trabalha só a barriga, né? A diástase, então, ela tá ali nessa região, mas não se trabalha só isso porque a implicância dela pode, né, alterar várias outras situações no corpo. Então pode gerar dor lombar, pode gerar diversas outras coisas, hérnias umbilicais, quando sai para fora ali um pouquinho da barriga, né, mais pontuda, ou sai uma parte do intestino ali, que tem pessoas que têm hérnia, então pode gerar diversas coisas, né, inclusive isso também. Então, através do RPP, que é essa reprogramação, e exercícios específicos, se trabalha, então, a diástase, que é a forma como eu vou trabalhar nessa situação, né? Bom, queremos agradecer a Dani, então, pelo aceitar o nosso convite, o nosso desafio de vir falar sobre tantos assuntos polêmicos, né? Espero que tu tenha se sentido bem à vontade. Que venha mais vezes. Se alguém tiver alguma dúvida também pode mandar aqui pra nós ou direto pra Dani. Como que as pessoas podem te encontrar, então? Então, podem pelo WhatsApp, né? Diretamente pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, que é daniampessan.fisio,
Meu e-mail também, se quiserem me mandar, eu sou super tranquila também pelo WhatsApp, né? Não tem problema me enviar o WhatsApp, eu respondo. E o meu e-mail é daniele.pilates@gmail.com. E o celular, posso dizer? Pode. O meu WhatsApp, então, é 991380912. Qualquer dúvida, né, que tiverem, podem me mandar, super tranquila. Eu respondo durante a semana, de noite, final de semana. Se for de madrugada, não, depois eu respondo no dia seguinte. Quando o bebê deixar. Mas sou bem tranquila para essa questão, podem me chamar para tirar dúvidas também, né? Então, acho que tem muito a ser falado, talvez. Tem vários assuntos que ficaram mais superficiais, mas acho que deu para já tirar algumas dúvidas, deixar o pessoal Muitas. com... Muito obrigada, Dani, e parabéns, tá? Olha, eu acho que muitas mulheres vão precisar, né? E que bom que tu... Sim, então, eu que agradeço, né, o convite, fiquei super feliz. E acho que é só o começo, né, nessa área. Eu tô bem devagarinho, eu tô ainda estudando, então... Tem muita coisa que nem vocês disseram, de repente daqui uns dias eu volto aqui com mais informações, porque eu tô ainda fazendo a minha pós-graduação, né? Então tem muitos cursos que eu tô ainda fazendo eles, alguns eu já finalizei, mas tem muito estudo. A mulher é um universo interminável pra gente estudar, né? Então tem muita coisa envolvida. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Até o próximo programa. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve aqui e deixa já o seu like.